Basicamente, o que é uma equação? É a equação do primeiro grau, tá? É o que nós vamos ver. Existem vários graus de equação. Existe a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, a equação do terceiro grau, a equação do quarto grau, que nós chamamos de equação biquadrada, tá? Que nós resolvemos a do segundo só no nono ano, tá? Então, do sétimo e oitavo, nós trabalhamos apenas com a equação do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai entender por que nós chamamos de equação do primeiro grau, tá? Mas acalma aí. Vamos lá, o que é uma equação? Uma equação nada mais é do que uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Para ser mais preciso, uma definição mais detalhada, o que é uma expressão? O que é uma equação? Uma equação é quando você tem uma expressão algébrica, tá? Uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Foi o nosso último conteúdo. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática, né? São contas matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, envolvendo variável. Ou seja, onde tem uma letra. Lembra o que é variável? Variável é letra. Onde tem uma incógnita, tá? Onde tem uma letra. Então, isso é uma expressão algébrica. Então, são operações que envolvem letras e números. Por exemplo, 2x mais 4y. Bom, isso é uma expressão algébrica. Então, 2x mais x é 3x. 3x não pode somar com 4y. Então, o resultado é 3x mais 4y. Isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores. Ok, então a equação é uma expressão algébrica, ou seja, tem que ter letras e números, ou só letras, até porque quando tiver só letras, o coeficiente vale 1, né? Expressa por uma igualdade. Então, é aqui que entra a grande diferença, tá? O diferencial de uma equação. Qual a diferença básica para uma equação e uma expressão algébrica? A diferença básica é isso, pessoal. A equação ela é representada por um sinal de igualdade. Uma equação ela possui um sinal de igualdade, tá? O que esse sinal de igualdade representa? Uma igualdade, né? O que tem desse lado é igual ao que tem do outro lado. Por exemplo, se eu coloco 2 é igual a 1 mais 1. Então, significa que eu tenho uma igualdade aí, que 1 mais 1 é igual a 2. Coisa bem lógica, tá? Então, por exemplo, tá aqui, tá? Isso aqui é uma equação. Por que isso aqui é uma equação? Porque desse lado aqui, ó, eu tenho uma expressão algébrica. 2x mais 5. Lembrando, por que isso é uma expressão algébrica? Essa expressão algébrica é porque você tem aqui contas, operações, envolvendo números e letras, tá? Letras e números, tá? E essa expressão algébrica, ela vem acompanhada, ó, por um sinal de igualdade. Então, quando eu digo 2x mais 5 é igual a 13, eu estou dizendo que esse lado aqui, que nós chamamos, daqui a pouco vocês vão ver, tá? Nós chamamos de primeiro membro, ele é igual ao que tem do outro lado. Ele é igual ao segundo membro, tá? Então, 2x mais 5 é igual a 13. Preste atenção nos critérios para você ter uma equação. Você tem que ter, número 1, uma expressão algébrica. Ou seja, tem que ter letras. Como assim? Se eu coloco 10 mais 5 é igual a 15. Tu tem uma igualdade? 10 mais 5 é igual a 15? Tem, tá certo. 10 mais 5 é igual a 15. Só que isso não é uma equação. Por que isso não é uma equação? Porque tu não tem uma expressão algébrica, tu tem uma expressão numérica, só tem números. Tu precisa de letras, tu precisa de variáveis, tá? Tu precisa de pelo menos uma variável. Então tu tem que ter. Agora se tivesse x mais 8 é igual a 20, isso é uma equação. Porque tu tem ali umas letras, né? Tu tem uma expressão algébrica desse lado e você tem uma igualdade. E outra coisa, você tem que ter os dois. Não adianta você ter uma expressão algébrica e não ter uma igualdade. Vamos supor que tem assim, ó, 2x mais 5 é maior do que 13. Isso aqui, o maior, que é aquele símbolo assim, tá? No caso para vocês seria o contrário, né? Seria assim, 2x mais 5 igual a 13, né? Poderia ser feito com essa mão, né? Então, 2x mais igual a 13. Então, se você tem o sinal de maior, você não tem uma igualdade aí. Você tem letras, tudo, mas não tem igualdade. Então, isso também não é uma equação. Você precisa dos dois. Você precisa de letras para representar uma expressão algébrica e você precisa de uma igualdade, tá? Então, é assim que nós definimos. Questão de prova, tá? Coloquei no telhado de vocês para você identificar equações. Então, se, por exemplo, tem 5x mais 10 menos 2y, isso não é equação. Por quê? Porque faltou o sinal de igual.
Se tem 2x mais 5 é menor ou igual a 20, não é equação. Tem a expressão algébrica, mas faltou igualdade. Se tem 2 mais 5 é igual a 7, não é equação. Tem uma igualdade, mas faltou a variável. Agora, se tem x mais 8 igual a 20, é uma equação. Porque tem letras, tem expressão algébrica e tu tem uma igualdade. Tem que ter as duas coisas, tá? Pronto, aqui, ó. Tá? Então, tem que ter um sinal de igual. Tem que possuir um sinal de igual. E também tem que ter uma letra, tá? Tem que ter letras, tá, pessoal? Essa letra, todo mundo já deve ter assistido às outras aulas, representa o quê? Um número desconhecido, tá? Um número desconhecido. Essa letra chamamos também de variável, tá? Variável ou incógnita, beleza? Então, tem que possuir letras e sinal de igualdade. Beleza? Tranquilo? Ok. Portanto, isso aqui é uma equação. A letra x é uma incógnita da equação. Também isso aqui vocês já devem saber, né? A letra x representa uma variável. A letra x representa um valor desconhecido. Ou seja, aqui tu tem, ó, duas vezes algum número adicionado 5 igual a 13, tá? Então você tem uma equaçãozinha dessa forma. Ok. O que se escreve antes do sinal, ou seja, tudo que está antes desse sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro, tá? Então, tudo que vem antes do sinal de igualdade, nós vamos chamar isso de primeiro membro. Já o que vem depois do sinal de igualdade, nós chamamos de segundo membro, tá? Então, eu tenho o primeiro membro, que vem antes do sinal de igual, e eu tenho o segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igualdade, tá? Primeiro membro, segundo membro. Então, o que o sinal de igualdade representa? O sinal de igualdade representa, ele informa que o primeiro membro ele é igual ao segundo membro. Beleza? O primeiro membro ele é igual ao segundo membro. O que está antes do sinal de igualdade tem que ser igual ao que tem depois do sinal de igualdade. Ok, galera? Deu para entender? Deu para sacar? Primeiro membro, segundo membro. O que tem antes do sinal de igual é igual ao que tem depois do sinal de igualdade. Beleza? Vamos lá. A letra x, né? Vamos revisar aqui. A letra x representa a variável, representa a incógnita. O que se escreve antes do sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro. E o que nós escrevemos depois do sinal de igual, nós chamamos de segundo membro. A equação, pessoal, também ela é muito definida, muito semelhante, né? Temos muitos exemplos assim de uma balança. Uma balança, tá? Ou seja, é como se é uma balança de pratos, tá? De pesos. Então é como se eu tivesse uma balança equilibrada. Ou seja, todo peso que tem desse lado é igual a todo peso que tem desse lado, tá? Todo peso desse lado é igual a todo peso desse lado. Então você tem aí uma igualdade. Ou seja, se aqui eu tenho, sei lá, 5 quilos, aqui eu tenho 5 quilos. Só que lembrando que esses 5 quilos eles podem estar com quantidade de sacos diferentes. Isso é importante para definir uma equação. Por exemplo, aqui eu posso ter 5 sacos de 1 kg. E aqui eu posso ter apenas um único saco de 1 kg. Isso a gente vai fazer, a gente vai ver na prática algumas coisinhas sobre isso, tá? Isso vai interferir em alguma coisa, tá? Mas o interessante é que tudo que está desse lado, ou seja, não é que cada saco tem 1 kg, beleza, mas todo peso, tudo que está desse lado é igual a tudo que está do outro lado. Ou seja, o único saco de 1 kg. Isso é importante aqui, ó. Porque quando eu digo esse sinal de igual, não quer dizer que 2 é igual a 3. Não quer dizer que x é igual a 13. Não quer dizer que 5 é igual a 13. Quer dizer que tudo isso daqui, esse daqui, mais esse daqui, é que dá 13. Beleza? Então, 13 vale mais que isso. 13 vale mais que isso. Agora, juntando os dois, você tem 13. Todo o primeiro membro é igual a todo o segundo membro. Tranquilo? Cada parcela da equação é chamada de termo, tá? Então aqui eu tenho um termo, outro termo, tá? Cada parcelazinha da adição nós chamamos de termos, tá? Raiz ou solução de uma equação, tá? O que é raiz ou solução? A raiz ou solução nada mais é do que um número que satisfaz a equação. Como assim satisfaz a equação? É o número que deixa a equação verdadeira. Por exemplo, pessoal, qual é o meu objetivo de uma equação? Vou definir bem rápido. O objetivo de uma equação é você encontrar o valor de x. Ponto.
que você vai fazer em uma equação? Você vai determinar quem é o valor desconhecido. Lembra que esse x representa um valor desconhecido? Lembra? Então, o valor da equação, tá? O resultado de uma equação, nada mais é do que o valor de x. Então, o que é a raiz da equação? A raiz da equação é isso. A raiz da equação é o valor de x. É o valor que torna a equação verdadeira. Ou seja, é o valor que realmente deixa esse lado igual àquele. E nesse caso aqui, a gente vai aprender a resolver isso aqui, tá? Mas nesse caso aqui, só para dar a resposta, esse x é 4. 4? 4, né? 8, tá, 4. É 4, tá? Professor, ou seja, eu posso dizer que o 4 é a raiz da equação. Professor, mas por que é raiz? Porque o 4 vai deixar a equação verdadeira. Vai deixar a igualdade verdadeira. E como é que eu vou saber que a igualdade vai estar verdadeira ou não? Você vai substituir. Você vai substituir a letra, que é a variável, pelo valor que você está imaginando que fosse. No caso, eu imaginei que fosse 4. Você vai substituir e vai resolver tudo que está dentro do primeiro membro. E vai observar. Se esse resultado der igual ao segundo membro, significa que o valor que você escolheu, que você achou que era, que você fez a suposição, é o valor correto. Então vamos fazer aqui, pessoal, bem rapidinho. Ó. Eu falei que o x poderia ser 4. Lembra que o x é um valor desconhecido. Poderia ser 4, poderia ser 3, poderia ser 8, poderia ser menos 2, tá? Lembrando que pode ser negativo. Então não sei, qualquer número, mas eu acho que é 4. Como é que eu vou saber? Eu vou substituir o x por 4. Lembrando, pessoal, que 2x na verdade significa o quê? 2 vezes x. Aqui, ó, entre esse 2 e esse x, existe sinal de vezes. Isso aqui nós já vimos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x por 4. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 4. Não vai ter mais x, eu vou supor que eu já sei esse valor, tá? 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. Ok. 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Opa. Tá vendo que essa conta aqui, ó, substituindo o x por 4, deu 13. Deu igual ao segundo. Então, significa que o 4 é a raiz da equação. Ou solução, tá? Mesma coisa. Se eu perguntar, se eu falar assim, resolva a equação. Resolver a equação é encontrar o valor de x. É a raiz, tá? Raiz é isso, tá? É o resultado do x. É o valor que o x... Professor, poderia ser qualquer outro número? Não. Nesse caso, o x só pode ser 4. Porque se você pegar qualquer outro número que exista e trocar aqui, não vai dar 13. O único, por exemplo, pega o 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Não existe nenhum outro número que vai deixar igual. O único número que vai existir aqui que vai deixar igualdade é o 4. Tá? Tá aqui. Verifique se o 4 é a raiz da equação. Como é que eu faço para verificar se o 4 é a raiz da equação? Tá aqui. Acabei de fazer, tá? Eu vou substituir o x por 4. Tá? 2 vezes 4 mais 5. Portanto, o 4 é a raiz da equação. Resolvendo equações, nem a pau, juvenal. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Pessoal, então a aula seria isso, tá? Introdução de equação, definir a equação, né? O que é raiz da equação, beleza? O que é primeiro membro, segundo membro, geralmente na primeira aula nós fazemos apenas isso. É importante também, galera, já que você já saiu de expressão algébrica, saber montar uma equação. Às vezes você vai ler um problema, isso aqui a gente vai deixar para depois, tá? Mas só para adiantar. Que a questão diz assim, ó. O triplo de um número adicionado 8 é igual a 20. Então você vai ter que montar essa equação, tá? Quando ele diz o triplo, isso aqui você já viram, já aprenderam a montar. A diferença agora é que tem um sinal igual, tá? Então quando eu digo o triplo de um número, seria o quê? 3x. Adicionado 8 mais 8 é igual a 20. Igual a 20. Então aí você acabou de montar uma equação, tá? Então a gente vai ver isso aqui nas práticas. Pessoal, então para hoje seria isso, tá? Introdução da equação, um conteúdo muito interessante, tá? Muito interessante. Próxima aula, na quinta-feira, se não me engano é quinta, a gente vai aprender a resolver a equação. Tá? Até agora não sei. Só mas se eu resolver aqui, se eu disse que é 4, eu pedi para verificar. Eu não calculei ainda 4. Eu não fiz o cálculo, porque essa equação é simples de fazer. Tá? Mas existem equações, vocês vão ver no livro de vocês, vou fazer alguns exemplos aqui, que são meio chatinhos de fazer. Então não dá para fazer de cabeça. Tá? Então tem algumas técnicas que você vai desenvolver, você vai aprender comigo, para você determinar o valor dessa variável. Agora, essa questão, fala assim, ele já diz o valor de x, ou ele pede para você verificar, então você substitui. Mas supondo que a equação não disse nada, tipo assim, calcule o x.
Então você vai ficar tentando número por número? Não vai. Porque existem infinitas possibilidades. Tá? Então existem algumas maneiras para você aprender a calcular. Eu fiz, porque eu usei a maneira, tá? Eu acho que é 4, deu, não foi sorte. Não, eu usei, só que fiz de cabeça. Né? Então a gente vai aprender isso aqui na próxima aula, beleza? Então, pessoal, por hoje a aula é só, tá? Equação. Valeu, fui.